Mais uma vez o Diário de Olímpia aqui com a doutora, professora, mestre, especialista, cirurgiã dentista, em harmonização também orofacial. E hoje viemos falar de um assunto que está muito recorrente, muito procurado, que são os fios de sustentação ou de colágeno. Enfim, eu gostaria que a senhora desse uma explicação sobre os tais fios, a função deles. Mas antes, fale um pouco aqui da sua trajetória em Olímpia, que a gente acompanhou desde o começo. Concon, um prazer enorme estar com você mais uma vez. É muito bom poder falar sobre harmonização orofacial aqui, esclarecer dúvidas, dúvidas às vezes que demora para chegar até o paciente. Então vamos falar e esclarecer sobre tudo isso. E é uma honra enorme estar aqui com você mais uma vez falando sobre esse tema que é uma paixão, né? A harmonização orofacial, e mais apaixonante ainda falar sobre fios faciais, que é uma área de domínio, uma área que eu gosto bastante, uma área a qual eu venho estudado muito, né, sobre fios, e tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre fios faciais, e a gente vai poder falar sobre eles, sobre os fios absorvíveis. Falamos em uma outra live sobre os fios definitivos também, o porquê de usar os absorvíveis e não os definitivos. E hoje a gente vai voltar um pouquinho mais a atenção para os fios de ácido polilático. Também podemos falar um pouquinho da polidioxanona, né, como semelhantes e sendo eles fios absorvíveis aí que a gente tem mais conhecidos no mercado da harmonização orofacial. Tá, vamos então retornar um pouco, até para quem não acompanhou a nossa reportagem anterior. Antigamente tinha era fios de ouro, né? Fios russos, é isso? Isso. E o porquê eles foram passados para trás? Vamos lá. Até hoje, os fios russos, fios de polipropileno, são fios considerados fios definitivos. O polipropileno ele é um material definitivo, ou seja, o nosso organismo não é capaz de absorvê-lo. Ele ainda é utilizado até hoje para pacientes com paralisias faciais, defeitos congênitos, que a gente precisa então tratar esses pacientes de uma maneira com que não tenha um material que tenha que sempre ficar refazendo. Os fios absorvíveis, ele vem para um tratamento e rejuvenescimento da face. Os fios absorvíveis, à medida que ele vai sendo reabsorvido pela face, né, pela nossa pele, ele vai fazendo a produção de colágeno, aumento na produção de fibroblastos, células essa que com o envelhecimento facial a gente tem uma queda. Então a diferença entre os fios definitivos e os fios absorvíveis é que os fios definitivos eles ainda são utilizados, mas para faces que não são correções estéticas e sim correções funcionais. A correção estética ela é feita na sua grande maioria por fios absorvíveis. Por quê? Principalmente porque se o paciente ele quer fazer injeção de colágeno, aplicação de ácido hialurônico, toxina botulínica, todo trauma que entra em contato com um fio definitivo, ele não é um fio sinérgico, ele não é compatível com outros produtos. Então a gente não para de envelhecer. E com esse processo de envelhecimento facial, se eu colocar um fio definitivo na minha face, eu não vou poder lançar mão de outros tratamentos. E isso acaba inibindo o paciente de poder se tratar com os fios absorvíveis, com toxina, com ácido hialurônico, com tantos outros produtos que a gente tem dentro da harmonização orofacial para poder trabalhar. Então, o fio de polipropileno, fio russo, ele ainda é utilizado, mas para finalidades específicas. Fio de ouro não se utiliza mais. Por quê? São fios rígidos que fazem com que aconteça com o movimento da face ao a gente falar, ao se alimentar, esse fio ele pode arrebentar, porque ele não tem flexibilidade e nós temos movimentação na face. Pois é. Então o fio de ouro, por ser um fio mais rígido, ele caiu em desuso por conta disso. Outro fator muito importante que caiu em desuso o fio de ouro é que com o envelhecimento facial e perda de estrutura dérmica, eu vou tendo uma pele mais fina, né, perco espessura, e esse fio de ouro, por conta de sua coloração, ele começa a aparecer.
Então, o fio de ouro, por esses dois motivos, além da incompatibilidade com outros procedimentos da harmonização orofacial, ele principalmente ele é muito rígido e começa a se expor. Com o envelhecimento facial, ele acaba começando a ficar aparente. E o polipropileno, ele é transparente, então já não tem esse problema. O de ouro, ele é amarelado, tem o problema da hipercromia, né, da pigmentação na pele, e o polipropileno não. Por isso que o polipropileno ainda continua sendo utilizado para finalidades terapêuticas. Esse propileno, ele derrete na pele ou não? Ele só fica lá para estimular o colágeno? Ele não é um fio absorvível, ele é inabsorvível. O polipropileno, ele não é um material que o meu organismo tem a capacidade de absorver. Com a pitose e envelhecimento facial, a gente continua pitosando, continua tendo as quedas do envelhecimento. Efeito maracujá. Isso. Popularmente. Esse fio, ele acaba cedendo junto com as estruturas faciais, né? Com os coxins adiposos, com o músculo que acaba sofrendo essa remodelação, também com estiramento através do envelhecimento. Então, todas as estruturas da nossa face, elas sofrem remodelamento, desde o plano profundo, que é um remodelamento ósseo, absorção de osso, atrofia de coxins adiposos, que são as áreas que incomodam nossos pacientes, como o sulco nasogeniano, área de jaw fat. Esse coxinho adiposo na região inferior da órbita também é uma área que incomoda bastante com o envelhecimento facial. E aí os fios, ele vem para o reposicionamento desses coxins adiposos. E por que utilizar o absorvível? Porque assim eu consigo tratar a face do meu paciente, tanto com fios, como utilizar outros produtos, fazer outros procedimentos, sem risco de não ter compatibilidade de produto. Agora, tudo isso, essa análise tem que ser feita, claro, em consultório, clinicamente, né? Exatamente. Até porque, Leonardo, se algum paciente tem um material definitivo na face, precisa ser feita uma ultrassonografia, avaliar o plano que esse material ele está na face do paciente e ver se há a possibilidade ou não desse paciente continuar passando por um tratamento. Talvez ele não possa, então, fazer outras aplicações ou tenha que fazer essa aplicação de forma guiada por ultrassonografia, que agora é o passo a mais da harmonização orofacial. Porque muitos pacientes que se tratam desde cedo e tem materiais definitivos, alguns sabem que tem, outros vêm sem saber, dizem assim, numa anamnese: nossa, doutor, eu coloquei um material aqui, ou eu coloquei um material aqui, e eu sinto ele até hoje, ele é palpável. Se o paciente fala isso, é sinal de que pode ser um material definitivo. Eu preciso passar uma ultrassonografia, avaliar se esse material ele é mesmo definitivo, porque senão a gente não consegue algumas vezes tratar desse paciente tranquilamente como eu trataria se fosse um material absorvível. Agora, resumindo então, esses fios de sustentação, esses fios para produção do colágeno, eles são indicados basicamente em que situações? Os fios, eles são muito bem-vindos como um refinamento de técnica. Quando a gente tem as 7 quedas do envelhecimento da face, essas que eu já comentei com vocês, como a queda da área dos olhos, sulco nasogeniano, que é a região do bigode chinês, linha da mandíbula, aparecimento de jaw fat. São 7 quedas? São 7 quedas do envelhecimento. E essas quedas, elas precisam começar a ser reestruturadas desde um plano profundo, ou seja, aplicação de materiais injetáveis em fossas. Onde nós temos fossa, por exemplo, fossa canina, região de área piriforme. Por que aqui a gente o paciente chega se queixando muito do bigode chinês? Porque aqui a gente tem a fossa canina, fossa piriforme. Essa fossa, ela sofre remodelamento ósseo, uma absorção da região ao redor do nariz,
por isso que começa a ter um alargamento da área nasal e um aprofundamento da região do bigode chinês. Então eu preciso reestruturar de forma profunda, para isso a gente utiliza ácido hialurônico para reestruturações profundas, bioestimuladores de colágeno, como por exemplo a policaprolactona, que é o Elancê, são materiais ótimos para preenchimento, hidroxiapatita de cálcio. Então eu preciso começar a reestruturar profundamente para que esses coxins adiposos que estão superficialmente na face possam ser sustentados pelos fios faciais. Então os fios faciais, na verdade, eles são um refinamento de técnica. Ao contrário do que os pacientes pensam e muitas vezes chegam pedindo para fazer um tratamento com fio facial, nunca fez nenhum tratamento, nunca tratou com toxina, nunca fez um ácido hialurônico, nunca fez uma sessão de bioestimulador de colágeno e vem para colocar os fios faciais com a intenção, Leonardo, de que esses fios vão fazer como se fosse um lifting cirúrgico, só que ele é considerado um lifting não cirúrgico, porque ele repuxa a pele. Só que se eu não reestruturar os planos profundos com bioestimulador, ácido hialurônico, eu não vou ter uma longevidade de tratamento. Então os fios eles vêm para reestruturação de face, para esse lifting não cirúrgico, mas eu preciso reestruturar essa face antes de entrar com os fios faciais. Os fios vêm como a cereja do bolo. Ah, tá. Essas 7 quedas, elas ocorrem de uma vez ou inicia nos olhos, depois vem nas fotos? Perfeita. Como é que é? Pergunta, muito porque de repente cai tudo de uma vez. Eu gosto de falar com o Leonardo porque ele faz bem curioso as perguntas agora, né? maravilhosas. Vamos lá. As principais áreas que os pacientes mais se queixam é a área dos olhos, que a gente sofre um remodelamento da órbita. Então, a região de calha lacrimal, a olheira, o paciente chega falando, doutor, eu tô com uma olheira profunda. Muitas vezes essa olheira ela pode ser de um fator genético ou de uma hipercromia, hiperpigmentação de pele, como ela pode ser geneticamente também uma área de remodelamento ósseo, ou se o paciente já passou por um processo de envelhecimento na face, então começou-se a aparecer a região de calha lacrimal, é uma área que aparece primeiro. Então as primeiras queixas vêm olheiras, a área dos olhos, porque nós temos ao redor da área dos olhos aí a cavidade ocular que sustenta nosso globo ocular sofrendo remodelamento. No terço médio, isso no terço superior, tá? Outra queixa, região de sobrancelha, o paciente começa a sentir aquele aspecto de pele caída em cima da área dos olhos. Então o que acontece nessa queda aqui abaixo da sobrancelha? Eu preciso reestruturar têmpora na região superior da testa, da frontal. Eu preciso reestruturar essa área para eu ter um efeito lifting do meu paciente na região frontal e melhorar essa queda abaixo da sobrancelha. Na sequência, a área dos olhos, região de calha lacrimal. Terço médio da face, o que mais chama a atenção dos pacientes? Queda do sulco nasogeniano. E a região inferior, aqui é onde os pacientes mais percebem. O que acontece? Atrofia da gordura jaw fat, que é a área de jaw, então eu perco um contorno de mandíbula, eu sofro remodelamento de maxila, de mandíbula, queixo, eu tenho uma atrofia de mento, eu tenho um remodelamento de ângulo de mandíbula e eu tenho uma pitose de pele, perdendo contorno facial na área do pescoço, que o pescoço também faz parte das quedas do envelhecimento facial e ele também precisa ser tratado, porque senão a gente deixa a pele da face lisinha e o colo todo cheio de marquinha. Pois então, a gente vai derretendo, gente, nessa ordem, a gravidade de cima para baixo, né? A gravidade, essa lei ainda não foi revogada, viu? Não foi. Então, essa questão toda dos fios, ela se soma a outros procedimentos, tipo botox, que é a toxina. Relaxar o músculo. Precisamos fazer um relaxamento da musculatura, porque se eu não passar pelo processo de relaxamento da musculatura com a toxina, o fio
ele aguenta uma força, ele tem uma força G, né, suficiente aí para aguentar essa carga do nosso movimento da área móvel da face. Então, o fio de sustentação, por exemplo, o fio silhuete de ácido polilático, eu tenho o fio que vai promover o tracionamento do coxinha adiposo e eu tenho o fio que vai fazer ancoragem na região de linha do cabelo, que é uma área imóvel. A nossa face, Concon, ela se divide em área móvel, anterior aos ligamentos de retenção, e posterior aos ligamentos de retenção eu tenho a área imóvel da face. Então os fios faciais eles vão ficar ancorados nesta região, na área imóvel da face. E quais os coxins que eu vou tracionar? Os que estão na área móvel da face. Então eu vou sustentar os coxins do sulco nasolabial, eu vou sustentar de alfete, linhas de marionete, canto de boca que começa a ter queda também. Então toda essa região que tem a área de mobilidade da face, então eu vou ter os meus cones, no caso do fio silhuete, que vai fazer o meu tracionamento, e eu vou ter nesta região do couro cabeludo, ao contrário, porque os cones eles são bidirecionais, justamente para ter ancoragem e poder de tração, vão fazer então a ancoragem na região do cabelo e tracionamento dos coxins que eu quero promover a sustentação. Então, se eu não tratar com toxina botulínica e eu tiver uma área muito móvel da face, o meu fio pode arrebentar. Então eu tenho que passar pelo processo de toxina botulínica primeiro, fazer um relaxamento da musculatura, já dar uma relaxada na face do meu paciente para poder entrar com o fio na sequência. E nem todo paciente, dependendo do seu grau de envelhecimento e necessidade, precisa passar por procedimentos como bioestimulador, ácido hialurônico, nem todos. Dependendo do grau de envelhecimento ou a queixa do paciente ou o grau de queda, nós conseguimos da toxina botulínica já evoluir para os fios faciais. Tá bom, e já que estamos falando com uma cirurgiã dentista, que é a base, né? Há pacientes que também não cuidam bem ou deveriam cuidar mais da questão dentária, né? Os dentes. Antes de qualquer procedimento, é interessante até deixar a arcada dentária tudo em dia. Você estudou antes, hein? Não estudei, não. Fiquei na dúvida, porque às vezes a pessoa vem quase que sem dente, ou então precisando obturar, ou precisa pôr um implante. Não, mas eu quero levantar aqui, né? Até sabendo que o problema pode ser também dentário. Perfeito. Gente, tô brincando aqui, mas é porque ele me acompanha desde o começo. Eu acompanho as stories das lives. Isso é uma coisa que é maravilhoso de falar sobre isso, porque eu tenho que até saber quanto tá nosso tempo, porque senão... Pode ainda. Eu vou falar sobre isso, é uma coisa que me enche de orgulho, né? Porque ser cirurgiã dentista dentro da harmonização orofacial é um grande mérito. Como eu posso utilizar? É um privilégio ser cirurgiã dentista e trabalhar com a harmonização orofacial. Acho que essa é a palavra que cabe aqui, um privilégio. Porque nós, como cirurgiões dentistas, conseguimos avaliar essa dimensão vertical de oclusão. A falta de elementos dentários faz com que a gente perca o terço inferior da face. Ele começa a diminuir e essa pitose, ela começa a ficar acentuada quando eu tenho ausência de dente. Então, repor os dentes na boca, devolver essa dimensão vertical de oclusão, já que a gente falou que nós temos esses remodelamentos ósseos, o dentário também faz parte dessas quedas de envelhecimento e pode acentuar ainda mais. Então, fazer uma avaliação odontológica para repor um dente que está faltando, uma M arcada, ou um paciente que usa prótese, seja ela móvel ou protocolo fixo sob implantes, mas que não tem a dimensão vertical de oclusão ideal, eu vou ter uma deficiência no terço inferior do meu paciente. Isso vai agravar fatores de envelhecimento facial, como derretimento da região de terço inferior, né, perda de contorno facial, o lábio que começa,
invaginar para dentro, eu perco espessura de lábio, porque quando eu não tenho dimensão vertical de oclusão, eu perco o vermelhão do lábio. O lábio, ele fica para dentro. Então eu preciso reabilitar o meu paciente, muitas vezes jogar essa prótese para frente, para ganhar um perfil facial, porque o perfil ele é muito importante para a harmonia da face. A perfiloplastia é mais uma das áreas dentro da harmonização orofacial que ela veio já muito estudada pelos ortodontistas, né? Não é minha especialidade, mas os ortodontistas conseguem trabalhar lindamente nessa questão de proporções faciais e harmonia do perfil por conta de estudar todo esse remodelamento da região de nariz, lábio, projeção vertical de oclusão, mento. Então, falar sobre esse assunto é algo que enche realmente de alegria, principalmente porque além de harmonização orofacial, eu também sou implantodontista, então trabalho com reabilitação oral e a gente consegue transformar lindos casos, assim, além da parte dentária, depois vir com o refinamento, o preenchimento labial, o rejuvenescimento da face, é maravilhoso. Tá vendo aí, ó, consegui um espacinho aqui para conversar com a doutora Thaís, professora, tá sempre também em busca de novidades, participou recentemente de um congresso, não foi? Foi sobre... Isso. A gente que nós divulgamos até. Foi o congresso da SBTI, da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Orofaciais. A SBTI é o congresso científico dentro da harmonização orofacial voltada para cirurgiões dentistas, maior que a gente tem no Brasil, né? E esse congresso, né, de harmonização orofacial, principalmente voltado para cirurgiões dentistas, trouxe temas altamente relevantes, trabalhos científicos que vem aí sendo estudado há muito tempo assim, a gente fala muito tempo, mas não é muito tempo que nós podemos atuar livremente, Sim. Não é tanto tempo assim, né, desde 2016 aí que a gente pôde, mas para nós parece que faz tanto tempo, porque os profissionais, graças a Deus, sim, têm se preocupado muito com a questão científica, estudado, falado, né, sobre temas altamente relevantes cientificamente dentro da harmonização, que é o que traz seriedade para qualquer tratamento da área da saúde, é a área científica, né? Tá bom. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa entrevista, a gente que acompanha aí o seu trabalho também sobre essa questão de fios, questão de orofacial. E devido às perguntas que a gente tem recebido, viemos então mais uma vez falar sobre os fios de sustentação. Eu espero que na próxima a gente fale também sobre outros assuntos e a gente está à disposição. Com certeza, conta comigo, quero muito poder esclarecer. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem enviar no direct para o Leonardo, a gente Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @doutora.thaíszata, Thaís com TH e Z. A gente está pondo aqui embaixo. Com 2T. E vocês podem me seguir, enviar via direct as perguntas, a gente vai estar respondendo com o maior prazer. Por ser professora, eu tenho mesmo vontade de resolver e falar sobre esses determinados assuntos, porque é muito bom poder falar sobre algo que às vezes é tão simples para nós, mas para o paciente é algo às vezes mais complexo e falar sobre isso é muito bom. E a gente tá aí junto da SBTI também, Leonardo, só para o pessoal saber, os dentistas aqui da região, né, que trabalham com harmonização orofacial também. Nós temos os meetings logo vai estar pertinho aqui da gente, a gente vai soltar também aí junto com você para divulgar, porque vai estar pertinho da gente o meeting de harmonização orofacial. Nós vamos receber em Ribeirão Preto o meeting que é apoiado pela SBTI, que é a Sociedade Brasileira de Toxina e Implantes Faciais, e o nosso CFO, Conselho Federal de Odontologia. Então o CFO, junto com o CROSP, o CRO de Odontologia do Estado de São Paulo, porque a gente tem o Conselho Federal de Odontologia, que rege todos os conselhos estaduais, nós temos o Conselho Federal de Odonto,
o Conselho Regional, que é o CROSP, o nosso aqui de todo o estado de São Paulo, juntamente com a SBTI, a gente vai estar aqui pertinho de Olímpia, com dois eventos, 2 meetings, um em Ribeirão Preto e um em Araçatuba. Então tá próximo de Olímpia, dá para o pessoal se organizar aí. Um vai acontecer em julho e o outro em agosto. A gente vai divulgar as datas, quem puder se organizar para ir. É um evento gratuito com o intuito de disseminar a área científica mesmo da harmonização orofacial. E é isso que faz incríveis. A doutora Thaís ela ser grande, porque ela espalha o conhecimento, não fica só para ela, e quer que todos os profissionais da cidade, da região, enfim, do nosso estado de São Paulo, acompanhem a evolução científica dessa área, né, doutora? Maravilhoso, é isso aí, essa e é a ideia. gente conta sempre, então, com a senhora. Obrigada. Obrigado.